Olá, começa agora o programa Mundo Emergente. A edição de hoje é especial porque vamos conversar com alguém que, além de ter as relações internacionais do continente africano como objeto de estudo, possui o olhar de quem nasceu em Senegal. A partir desse ponto de vista, vamos recuperar a história de desintegração das sociedades africanas durante a colonização europeia. No caso do Senegal, para você estudar no período colonial, você tinha que ser cristão. Os meus pais não estudaram porque recusaram de se converter ao cristianismo. E como as relações de exploração foram renovadas após as independências formais, a exemplo do domínio neocolonial da França sobre a política monetária da África Ocidental. Até hoje, é uma moeda pautada pela política francesa. Então, cadê a independência que se fala? Vamos discutir o legado da nova parceria para o desenvolvimento da África, a NEPAD, criada em 2001. É a primeira vez que o continente africano cria um programa econômico para a África. E, infelizmente, novamente, esse projeto foi boicotado pelo Ocidente. E os objetivos da Agenda África 2063? Ter um projeto de Estado, não um projeto de governo, para pensar o continente africano em 50 anos. Para então compreendermos melhor por que o Sul Global se apresenta como uma alternativa cada vez mais atrativa para a África. A política Norte-Sul, ela já demonstrou para o continente africano que ela não serve. E na política Sul-Sul, você trabalha numa base onde todos têm que ganhar. E o significado histórico do posicionamento africano em relação à guerra da Ucrânia. Eu nunca tinha lido o continente africano ter se posicionado dessa forma. A gente está dentro do novo paradigma. Eu sou Jairo Monteiro e a integração africana e seus inimigos é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com Alfa Omar Diallo, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma tese sobre a nova parceria para o desenvolvimento da África, o NEPAD, e realizou pós-doutorado em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Olá, professor, é um prazer te ter aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que a gente pode, para falar sobre integração africana, começar com a história anterior, à integração que se dá a partir do século XX. Fala um pouco para a gente sobre a influência da formação dos antigos impérios africanos e da herança colonial no que hoje a gente vê como a integração africana. Bom dia, Jairo. Foi um prazer estar conversando com vocês, você ter me convidado para poder falar sobre o continente africano, que é muito caro para mim, por ser senegalesa em primeiro lugar e africano em segundo lugar. A África, quando geralmente se fala da África no Ocidente, se começa a falar a partir da escravidão. E a África existiu antes da escravidão. Tá? E não podemos esquecer que a África é o berço da humanidade e o berço da civilização. Então, vários impérios se formaram no continente. E quando a gente fala de integração do continente africano, a gente não pode também começar a partir das independências. Porque antes do contato com o Ocidente, os impérios se agrupavam em torno de colaboração entre as etnias. O que o Ocidente chama de tribo, nós chamamos de etnia. Tá? E todo o continente era formado de 5 grandes impérios. Tá? Então, esses impérios eram tão desenvolvidos que alguns impérios eram mais desenvolvidos do que os atuais estados que temos. Tá? Por exemplo, quando a gente fala dos direitos humanos, as pessoas começam a falar dos direitos humanos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França. Mas no Império do Mali, a gente tinha a Carta de Mandé, que é uma carta baseada sobre os direitos humanos, que é de 1236. Tá? A integração, ela já existia. Tá? Então, isso não é uma novidade para o continente africano falar de integração. E, infelizmente, o encontro da África com o Ocidente trouxe uma curva que não foi importante para os povos africanos e para os negros, que foi a escravidão. A escravidão quebrou todo o desenvolvimento, toda a história do continente africano. Depois vieram a colonização, o neocolonialismo, tá? A globalização, tá? Todos esses que eu chamaria os
pontos negativos do encontro ou dos encontros entre o Ocidente e a África foi muito ruim. Tá? Então, num primeiro momento, eu acho isso é bom deixar isso bem claro. A África não começou com o contato com o Ocidente através da escravidão. Tá? A África veio antes. Tá? E quem quiser se aprofundar sobre isso, tem os livros, os escritos do Cheikh Anta Diop, que foi um egiptólogo, cientista senegalês, que demonstrou que os antigos egípcios eram negros, porque o Ocidente sempre negou isso. Tá? E Cheikh Anta Diop demonstrou, numa tese dele, doutorado na França, que os antigos egípcios são negros. Muito bem respondido e dá margem também para a gente aprofundar outras questões. Dá para se dizer, inclusive, que o processo de colonialismo, de certa forma, desintegra também, né, o continente. Sim, a colonização, ela teve, infelizmente, a política de dividir para reinar. O Ocidente trouxe isso no continente africano e continua aplicando isso. Tá? Porque, como um exemplo, quando da formação da Organização da Unidade Africana, criaram 2 blocos. O bloco de Houphouët-Boigny e o bloco de Kwame Nkrumah. Tá? O Kwame Nkrumah queria que se criasse os Estados Unidos da África. E o Houphouët-Boigny, junto com Senghor, queria que cada estado seja independente e criaram uma organização que, ao meu ver, é uma organização que não atingiu seus objetivos. Tá? Mas isso tudo por quê? Porque a Inglaterra estava junto com o Kwame Nkrumah, e eu defendo a ideia do Kwame Nkrumah, e a França estava junto com o Houphouët-Boigny. Tá? Então, os 2 impérios, tá, colocando os irmãos africanos a guerrearem entre eles para que a África não possa se desenvolver. Tá? Então, a colonização também foi um marco muito negativo e continua sendo. Vamos falar um pouco sobre esse contexto, então, quando das independências. Traça um panorama para a gente de como que era o status socioeconômico nessa época das independências, na herança imediata do colonialismo e as dificuldades, os desafios que foram para essa formação inicial via a Organização da Unidade Africana. Na colonização, os africanos não tinham voz. Quem falava em nome dos africanos eram os ocidentais, dependendo do país colonizador. Por exemplo, no caso do Senegal, a França que falava. Tá? Tanto que, por exemplo, no caso do Senegal, para você estudar no período colonial, você tinha que ser cristão. Tá? Os meus pais não estudaram porque recusaram de se converter ao cristianismo. Para você ver a barbaridade que foi criada. E depois, a França, para dividir os senegaleses, escolheu 4 cidades para dizer, não, esses vão ser cidadãos franceses. Os outros que se viram. Tá? Então, que era Dakar, Rufisque, Cap-Vert, Gorée. Tá? Eu não estou dizendo Cap-Vert o país, porque tinha uma região do Senegal, de Dakar que chamava de Cap-Vert. Tá? Então, essa política de dividir para reinar, ela foi bem estruturada para que os países africanos não possam se desenvolver. Toda a riqueza do continente ia para o Ocidente e continua ainda indo para o Ocidente. Principalmente as ex-colônias francesas. As ex-colônias francesas até hoje penam para se desenvolver. Se você comparar as ex-colônias inglesas e as ex-colônias francesas, as ex-colônias inglesas se desenvolveram. Tá? Vamos pegar o exemplo do Ghana. Tá? É um país que está bem desenvolvido. Tá? Então, a geopolítica, que seja durante a colonização, que seja hoje, infelizmente, a maioria dos países africanos continuam dependendo da metrópole. Continuam sendo escravos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O franco CFA, uma moeda que as ex-colônias francesas, com exceção da Guiné-Bissau, que era ex-colônia portuguesa, que usa o CFA, até hoje é uma moeda que é pautada pela política francesa. A França que decide. Essa moeda é cunhada na França. Essa moeda é garantida pela França. E os 15 países que adotam essa moeda pagam um imposto para a França para poder continuar usando essa moeda. Então, cadê a independência que se fala? Para mim, quem detém o teu poder econômico, ele manda em você. Eu acho que a gente pode aproveitar esse exemplo do Franco CFA para tratar desse período neocolonial já no século XX, pós-independências. Vamos falar mais sobre isso com mais tempo, que eu acho que é importantíssimo tratar desse tema.
como que foi estruturado esse regime? A abrangência dele, países que fazem parte, e como que isso influencia a política monetária, que é uma das principais políticas para definir a soberania de um país, é a capacidade dele emitir a própria moeda, criar a própria dívida, e a partir disso poder controlar o seu próprio ritmo de desenvolvimento, de crescimento, de investimento. Só que esse regime ele faz com que os países não tenham essa autonomia, essa soberania sobre uma moeda nacional, como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao Banco Central Brasileiro, em relação à emissão de reais e tudo mais. Como que funciona esse regime, professor? Esse regime, ele é tão esdrúxulo. Quando a Alemanha conquistou a França durante a Segunda Guerra Mundial, impôs essa política para a França. E logo que a França conseguiu se reerguer, aboliu essa política. Por que ela aboliu? Porque ela viu que não era boa para ela. Mas aproveitou para impor essa política para as ex-colônias francesas. Tá? Hoje, os países que usam o franco CFA são em torno de 15 países. São os países da África Ocidental. Tá? E esses países, por exemplo, você fala do Banco Central no Brasil. Tem o Banco Central também, Banco Central Econômico dos países da África Ocidental. Mas esse Banco Central, qual é a política? As decisões têm que ser tomadas por unanimidade. E a França tem representante lá. Vocês acham que a França vai votar contra os interesses da França? Jamais! Então a França tem poder de veto sobre a política monetária desse país. Sim, do Banco Central dos Estados da África Ocidental. Tá? Por quê? Isso foi bem arquitetado para que a França continue mandando. Porque se a decisão tem que ser tomada por unanimidade, se um país dizer não, não vai funcionar. Tanto que tem um franco-beninês chamado Kémi Séba, que tem uma ONG chamada Pan-Africanista, junto com outros africanos da diáspora e do continente africano, que estão lutando para a abolição do franco CFA. E alguns presidentes, que nem o ex-presidente da Nigéria, que saiu no mês passado, propuseram uma moeda chamada ECO, que não tem nada a ver com o Ocidente. A Nigéria é uma potência econômica no continente africano. Tá? E quando a França viu que isso ia dar certo, o que a França fez? Comprou o presidente da Costa do Marfim e o presidente do Senegal para boicotarem, para que a França participe das discussões. Continua aqui. O presidente da Nigéria, a Nigéria disse, se a França participar, nós estamos fora. Porque a Nigéria não faz parte do franco CFA. A Nigéria tem a sua própria moeda. As ex-colônias inglesas têm a sua própria moeda. As ex-colônias portuguesas, com exceção da Guiné-Bissau, têm a sua própria moeda. Tá, novamente, a política de dividir para reinar. Tá? Porque, inclusive, as reservas dos países que utilizam o franco CFA são guardadas no Banco Central francês, no Tesouro Francês, perdão. No Tesouro Francês. Tá? E quando um país africano quer fazer um empréstimo, é nesse tesouro, nesse dinheiro dele, que a França pega para emprestar para ele e colocar juros. Você pega seu dinheiro e paga juros sobre seu dinheiro. Para você ver a loucura, a coisa esdrúxula, a situação esdrúxula que os países africanos, principalmente os que utilizam o franco CFA, estão. Até quando? Tá? Isso vai acabar. Porque essa ONG pan-africanista, ela está ganhando cada vez mais força. Tá? Enquanto alguns dos nossos dirigentes não sejam verdadeiros cidadãos, verdadeiros patriotas, infelizmente essa política vai continuar. Mas a juventude africana hoje não aceita mais isso. Tá? Por isso, aqui no Brasil não se fala muito dessa ONG, do Kémi Séba. Mas nos Estados, na América do Norte, na Europa, na África, se fala muito dessa ONG. Tá? Então, eu acho essa relação com a França, ela é mais destrutiva do que a relação, porque alguns falam, mas a China está conquistando o continente africano. Tá? Para mim, toda relação tem que ser uma relação de win-win, onde todo mundo vai ganhar. Mas a relação que os países africanos têm com a França não é uma relação saudável. Para a gente fechar esse tópico do Franco, como que tu vê essa mudança de liderança na Nigéria? Tu acha que vai romper um pouco esse movimento deles de
tentar propor essa nova moeda e uma moeda africana para a região? Ou ainda é cedo para saber? Eu diria que vai continuar, porque o presidente que ganhou é do mesmo partido do antigo presidente. Tá? Então, eu acho que essa política vai continuar. Tá? Porque a Nigéria é uma potência e ela vai continuar tendo essa potência, sendo essa potência. Tá? E os países africanos precisam da Nigéria também. Tá? Então, a Nigéria vai continuar batendo. Se houvesse mudança de partido, talvez. Mas como é o mesmo partido, só a pessoa que mudou, e esse que ganhou, se eu tenho boa memória, ele era, não sei se primeiro-ministro, ele era do governo, do antigo presidente. Então, a política, para mim, essa política monetária vai continuar, para exigir que seja criada uma moeda que não tem amarras com o Ocidente. Uma última dúvida sobre isso, até aproveitando a tua vivência como alguém que é de lá, da região. Como que é a penetração das multinacionais francesas lá, também no campo das commodities, da energia, do petróleo? Há essa correlação entre as zonas onde determinada metrópole tinha poder e a penetração até hoje das grandes empresas daquele país? Sim, sim. Por exemplo, a maioria das empresas estrangeiras no Senegal são francesas. A maioria das empresas estrangeiras no Níger são francesas. Tá? Então, você vê que a colonização continua. Continua. Tá? A energia, os pedágios no Senegal, todas as empresas de pedágio são francesas. A maioria dos supermercados são franceses. Tá? Então, isso frustra a minha geração. Porque a gente esperava que com as independências a gente ia se tornar livres. E infelizmente não. Infelizmente não. Aqui no Brasil, principalmente no começo dos anos 50, ali, nesse período histórico, o Brasil ele criou grandes empresas voltadas para a exploração nacional dos seus recursos, né? Foi a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, a criação também do BNDES, o sistema financeiro que financiaria, a partir da moeda nacional própria, grandes projetos de desenvolvimento, de infraestrutura. Nesse período pós-independências, né, os países africanos estavam recém criando seus estados, né? Em que medida esses países conseguiram criar estruturas nacionais para explorar os seus recursos? Eu te diria que os países africanos não criaram estados. Eles herdaram os estados criados na Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Tanto que as fronteiras, na maioria dos países, as fronteiras são as mesmas até hoje. Tá? E as moedas, tá? A maioria, no início, todos tinham moedas criadas pelo Ocidente. Tá? Os únicos que continuam com a moeda ocidental são os países de língua francesa. Tá? E, infelizmente, essa política econômica, ela sempre foi criada e dirigida pelo Ocidente. Tá? Em 2002, no início de 2000, com a nobre ideia da criação da NEPAD, se esperou que as coisas iam andar muito bem. E, infelizmente, não aconteceu. Professor, desculpa te interromper, mas eu acho que para a gente continuar a nossa história e focar bastante na NEPAD, que é o tema, inclusive, da tua tese de doutorado, né? Foi substituída a Organização da Unidade Africana pela União Africana, ali já no novo contexto, né? Fim de Guerra Fria, aquela era de globalização neoliberal, acabam as cisões nacionais de disputas entre estados socialistas e grupos internos, inclusive, guerras civis, vão aos poucos se resolvendo. Fala pra gente um pouco sobre o que é a NEPAD, como que ela foi se desenvolvendo. Vamos explicar para o público que nunca ouviu falar nem sobre a União Africana, nem sobre NEPAD, o que era a proposta da NEPAD. A NEPAD é a nova parceria para o desenvolvimento da África. A NEPAD não é uma organização. A NEPAD é um projeto político-econômico criado pelos africanos e para os africanos. Ano 2001, isso? Em 2001. É a primeira vez que o continente africano cria um programa econômico para a África. Todos os outros programas eram criados ou pelo FMI, ou pelo Banco Mundial, ou pela União Europeia, ou pela metrópole. Então, era um plano tão bem estruturado,
cujas cabeças eram o ex-presidente da Algéria, o ex-presidente do Senegal, o ex-presidente da Nigéria, o ex-presidente da África do Sul. Tá? Esses que arquitetaram esse projeto maravilhoso. Tá? E esse projeto, ele tinha eixos em todas as áreas econômicas e áreas sociais. Tá? E, infelizmente, novamente, esse projeto foi boicotado pelo Ocidente. Tá? Tanto que o ex-presidente, não me lembro se é do Banco Mundial ou do FMI, Candesu, tá? Disse, olha, os africanos criaram um projeto para pegar dinheiro do Ocidente. Mas o Ocidente não continua roubando o continente africano? Tá? O continente africano é um dos continentes mais ricos do mundo. Os africanos são pobres, infelizmente, pelas políticas coniventes de alguns dos nossos dirigentes e do Ocidente. Mas a NEPAD, ela foi bem criada e bem estruturada para o desenvolvimento da África. Quais características que diferenciam o NEPAD de iniciativas externas ao continente? Através do nome, vocês veem que tem uma grande diferença. Porque o nome fala de parceria. Se você está falando de parceria, você está falando de ficar no mesmo patamar. Tá? Então, os outros não. Os outros, o Banco Mundial, ou o FMI, ou a União Europeia, chegam e dizem, olha, eu te dou R$5 para você fazer isso. E a NEPAD não. A NEPAD é ela que decide o que ela quer fazer. Ela não está dizendo que ela não quer colaborar com o externo. Ela quer colaborar, mas numa política de respeito mútuo. Numa política de parceria, onde todo mundo sai ganhando. A NEPAD, ela seria implementada institucionalmente dentro da União Africana. Tinha quaisquer os órgãos de governança. Tinha um órgão para debater continuamente a política, para avaliar, como que funcionava isso de forma institucional. Ela estava bem estruturada também, organizacionalmente. Porque tinha a Conferência dos Presidentes, que se reúne uma vez por ano. Tinha a Conferência dos Ministros da Economia. Tá? E tinha a Conferência dos Empresários, porque ela não estruturou somente a área pública e a área privada. E é pela primeira vez a reformulação da Organização da Unidade Africana, que aconteceu em 2002 com a União Africana, o NEPAD em 2001, as duas organizações, a União Africana e o projeto econômico NEPAD, pela primeira vez falaram da diáspora africana. Incluíram a diáspora como a sexta região do continente. Dá para você ver que é um projeto que não pensou só nos africanos, mas pensou também na diáspora, nos africanos que estão fora. Tá? E, por exemplo, os produtos do continente africano no mercado internacional são desvalorizados. Tá? Tanto que a NEPAD, qual é a sua política? Que, ao invés de mandar esses produtos, transformar eles fora, transformar no continente. Gana implementou isso. O cacau que eles vendiam para os ocidentais, agora o Gana transforma o cacau deles no Gana e vendem o chocolate. Ruanda fez a mesma coisa. O Gana não só o chocolate, assim como o ouro também. Então, alguns países implementaram as ideias do NEPAD. E a maioria, infelizmente, não. Junto à cumplicidade de alguns dos nossos dirigentes e do Ocidente. Porque o Ocidente é bem ciente. O dia que tirarem as amarras do continente africano, o continente vai se desenvolver e eles não vão ter mais como explorar o continente africano. Tá? Tanto é verdade, o Valéry Giscard d'Estaing, ex-presidente da França, ele declarou isso. Ele disse, olha, o dia que a França perder a influência nas suas ex-colônias, vai se tornar um país pobre. Há 2 ou 3 anos atrás, o primeiro-ministro da Itália brigou com o Macron. Ele disse, Macron, vocês que estão fazendo que a imigração africana viesse para a Europa, parem de explorar os países africanos, porque se pararem, eles não vão ver na imigração, se matarem no Mediterrâneo. Então, alguns europeus também são conscientes disso. Tá? Então, eu acho que compete à nova geração africana retomar essas ideias do NEPAD, que não são novas,
Porque Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente do Ghana, ele já falava isso. Tá? Quando ele propôs os Estados Unidos da África, era para fortalecer o continente e buscar o desenvolvimento sustentável do continente. Tá? A maioria dos minérios necessários para o desenvolvimento da economia mundial estão na África. A maioria das terras produtivas estão na África. A África tem uma população jovem disposta a trabalhar. Só que é uma juventude que não tem os meios e que alguns governos não dão condições para eles trabalhar. É por isso, infelizmente, que entram nesses barcos que não valem nada e vão se matar no Mediterrâneo. Para encerrar esse capítulo da NEPAD, como que terminou esse ciclo? A NEPAD foi oficialmente encerrada, digamos assim. O que ficou no lugar? Como que se deu essa transição para um momento mais recente? A NEPAD não foi encerrada. Só que ela está inerte. A realidade é essa. Tá? Porque quem era o entusiasta do NEPAD era Muammar Gaddafi. E ele que foi o primeiro também a propor a criação de uma moeda do continente africano. Tá? E o que o Ocidente fez? Matou ele. Tá? Eu tenho um artigo que eu escrevi, onde eu coloco todos os presidentes que foram mortos das independências até recentemente, até quando eu escrevi o artigo, em 2021 que eu escrevi o artigo. Tá? Onde eu coloco todos os presidentes que foram mortos com a cumplicidade de alguns africanos e do Ocidente. Porque todos esses defendiam o desenvolvimento do continente africano. A gente tem o Thomas Sankara, que a França com a cumplicidade matou. A gente tem no Níger, a gente tem no Togo, vários países, tá? Onde houve a cumplicidade do Ocidente para matar presidentes africanos, infelizmente. Tá? A lista é longa. Tem em torno de 20 a 25 ex-presidentes que foram mortos com a cumplicidade do Ocidente e a cumplicidade de africanos. Não podemos perder. Eu não estou culpando somente o Ocidente, mas estou culpando também a cumplicidade de alguns presidentes africanos. Professor, antes da gente passar para um momento mais atual, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre uma certa frustração com o processo de globalização, que principalmente se aprofundou a partir dos anos 90, é um momento de ascensão da Ásia, né? Só que a Ásia soube, cada país com as suas particularidades, se inserir nesse movimento de globalização, se aprofundar o processo de industrialização, de transformação estrutural das suas economias. Só que para a América do Sul e para a África, não foi possível se inserir de forma a transformar, complexificar os seus sistemas econômicos e atrair investimentos no porte necessário para realmente transformar suas economias. Como que tu vê a inserção africana nesse processo de globalização ali nos anos 90 e no começo dos anos 2000? Eu diria para você, a África está à margem da globalização. A globalização continua marginalizando os africanos. Eu vou explicar. A globalização aceita as riquezas africanas, mas não aceita os africanos. As nossas commodities circulam o mundo inteiro, mas os africanos não. Qual globalização é essa? Porque quando você fala em globalização, você tem que aceitar tanto a população quanto as riquezas. Mas as nossas riquezas, elas atravessam fronteiras. E os nossos povos têm que entrar em barcos que não valem nada para se matarem no Mediterrâneo. E o pior, quando a Europa precisa de mão de obra africana para se desenvolver, eles abrem as portas. E quando não precisam, fecham as portas. Então, é por isso que eu digo, a globalização tem duas facetas em relação ao continente africano. As nossas riquezas são desenvolvidas, são globalizadas. Agora, a nossa população não é globalizada. Infelizmente, essa é uma realidade. Professor, acho que dá para a gente falar um pouco mais, que tu citou antes, da diáspora africana, né? E como que tu acha que essa população poderia ser melhor articulada para o desenvolvimento da África? Quando a União Africana falou da diáspora, e o NEPAD também falaram da diáspora,
Não estamos falando só, no meu caso, eu nasci na África e nasci no Senegal e vim para o Brasil. Óbvio, faço parte da diáspora. Mas está falando também dos descendentes africanos que vieram, infelizmente, com a escravidão. Então, toda essa população que a União Africana e a NEPAD está tratando, quando fala da diáspora africana. Tá? E se a gente pegar os Estados Unidos da América, tá? Eles fazem uma política muito boa. Tanto que sempre tem negros americanos que vão no continente para conhecer suas origens. Porque quando você conhece suas origens, você trabalha para isso. Você respeita isso. E, infelizmente, na América do Sul, poucos negros têm condições financeiras para ir conhecer suas origens. Tá? Mas, do outro lado, tem uma política que se iniciou para o ensino da história da África e afro-brasileira, para que os negros também possam conhecer suas histórias. Mas aí é uma crítica que eu tenho, não estou dizendo que é certa ou não. Infelizmente, esse ensino da história da África é fazer de conta. É fazer de conta. Porque se você mostrar que a África foi muito importante no passado, através dos seus impérios, a África foi berço da humanidade, a África foi berço das civilizações, isso você dá orgulho para o negro brasileiro, o negro da África, o negro da diáspora. Tá? E, infelizmente, isso não tem acontecido. Tá? Agora, alguns negros americanos estão investindo no continente africano. Tá? Essa é uma boa contribuição. E alguns vão além. Pegam a nacionalidade, fazem pesquisas e até saber de onde vieram seus antepassados e vão lá pegar a nacionalidade. Muitos negros americanos fizeram isso. Tá? Então, a diáspora, ela precisa se organizar, mas também os governos africanos precisam procurar seus filhos que estão afora do mundo, para mostrar para eles como eles podem investir no continente, para ajudar os africanos e se ajudar também. Tá? Modesta parte, nesse trecho, o Senegal faz uma boa política. Por quê? O dinheiro que os senegaleses que estão fora mandam para o Senegal, às vezes é maior do que o orçamento do país. Tá? E a diáspora senegalesa constrói hospitais, constrói escolas, tá? Às vezes ajuda a construir as estradas. Tá? Então, aí é um bom exemplo de se tomar. Mas também, se a gente pensar do outro lado, isso não pode fazer com que o governo esqueça suas obrigações. Porque saúde, escola, segurança, tudo isso é obrigação do Estado. A diáspora está ajudando, mas o Estado não pode dizer, não, agora que a diáspora está ajudando, eu não vou fazer nada. Não. Tá? Mas eu acho que o que está faltando é canalizar esse poder econômico da diáspora para o desenvolvimento do continente africano. Você deu o exemplo da Índia, mas é isso também que os países africanos têm que ver. Pegar modelos que deram certo para aplicar. No caso de Senegal, essa diáspora ela é politicamente organizada? Tem uma organização em nome da diáspora que canaliza esses recursos ou é simplesmente recursos que são transferidos, remetidos para o Senegal de forma indireta e que acabam ajudando no orçamento público? Temos as duas, porque na maioria dos países, sempre os senegaleses se organizam em associações. Tá? Então, a associação não manda para o governo, manda para outras pessoas que estão lá e diz, olha, nós queremos que vocês façam isso na nossa cidade. Tá? Mas também tem as pessoas individualmente que mandam para as suas famílias. E a família vai comprar no mercado. Então, isso também ajuda a desenvolver a economia. Então, a gente tem as duas facetas. As associações, por exemplo, aqui no Brasil, tem a Associação dos Senegaleses de São Paulo, a Associação dos Senegaleses do Rio Grande do Sul, assim por diante. Essas associações também enviam dinheiro para ajudar a contribuir em alguma coisa. E, individualmente, eles mandam, cada um manda para seus familiares também. Professor, e olhando pelo outro ponto de vista, né, da tua vivência no exterior, o preconceito nas suas diversas formas atinge muito o negro que é brasileiro, né? E tu sendo um negro que vem de fora ainda, como que tu percebe isso na sociedade brasileira e como que esses laços com outros imigrantes
favorecem essa relação do africano que está no exterior? Eu diria assim, todo racismo é ruim, todo. Mas vamos diferenciar o racismo americano e o racismo brasileiro. O racismo americano, o americano, ele olha, ele diz, eu não gosto de você. O brasileiro, na tua frente, ele diz, você é um cara legal. Você vira as costas, ele está apunhalado. Tá? Infelizmente, o que você falou é verdade. Quando você é negro estrangeiro, eu não estou dizendo que você não é discriminado. Mas quando sabem que você é estrangeiro, a discriminação é menor. Agora, o negro brasileiro, ele é discriminado diretamente. Eu sei disso. A minha esposa é brasileira. Ela é professora universitária igual eu. E isso não faz com que ela não seja discriminada. Tá? Eu sou discriminado, mas quando abre a boca e sente o sotaque, a coisa diminui. Tá? Então, isso é uma hipocrisia. O Brasil treina tudo para dar um exemplo. Mas, infelizmente, não. O racismo está impregnado na sociedade brasileira. Tá? Independente da região. Você vai me desculpar, você diz que é gaúcho. Meus filhos são gaúchos. Mas os estados do sul são os estados mais racistas do Brasil. Mais racistas. Tá? Enquanto o Brasil não trabalhar para amenizar, porque acabar não vai acabar, mas amenizar o racismo, o Brasil não vai ser uma nação exemplar nesse quesito. Tá? Infelizmente. Porque tem algumas coisas que... você é negro da alma branca. Poxa! Isso é a pior das discriminações. A alma tem cor. Quando eu, como negro senegalês, e a minha esposa, negra brasileira, ela fala, não, você é um negro diferente. Diferente como? Não sou diferente dela. Ela é negra, eu sou negro. Tá? Isso, trazer novamente a política de dividir para reinar. Dividir os negros, dizer, não, os negros estrangeiros são melhores do que os negros brasileiros. Mentira! Desculpa da expressão. Todos são iguais. Eu diria que, por exemplo, o branco italiano é diferente do branco brasileiro. Ninguém fala isso. Então, que nem diz o ditado francês, comparação não é razão. Mas vocês vamos usar isso para comparar, então. Se o negro africano é diferente do negro brasileiro, então o branco europeu é diferente do branco brasileiro. Então, o Brasil precisa trabalhar bastante mesmo para acabar, amenizar essa discriminação. Eu tenho um artigo que vai ser publicado daqui a pouco, que eu escrevi com um brasileiro negro. Tá? A gente escreveu sobre os cargos jurídicos estatais do Mato Grosso do Sul. Mas, por exemplo, no judiciário, aqui, 52% da população é negra em Mato Grosso do Sul. Mas no judiciário, quase não encontra negros. No Ministério Público, quando eu digo judiciário, estou falando juízes, promotores, delegados, defensores públicos. Você conta nos dedos os que são. Sendo que a maioria da população é composta de negros. E no Brasil inteiro é idêntico. Você vai falar que não tem discriminação? Professor, inclusive nas relações Brasil-África, essa é uma questão central, né? Porque essa desproporção, na verdade, de população branca nos cargos diplomáticos também é uma verdade, né? Por mais que haja um programa de cotas e de auxílio para estudantes negros para o Instituto Rio Branco, permanece esse desequilíbrio, inclusive dos representantes brasileiros na África. Tu acha que isso já prejudica as relações? Até que ponto isso prejudica de o Brasil se apresentar no discurso, porque no discurso o Brasil, principalmente os governos do PT, sempre coloca isso, que o Brasil é o país que tem mais negros depois da Nigéria no mundo, que é um país que tem uma herança africana, cultural e tal, mas que se apresenta já no corpo diplomático que é formado majoritariamente por brancos? Não, com certeza, com certeza. Por exemplo, eu conheço somente um diplomata negro. E, pasmem, ele é filho de senegalês. O pai dele é senegalês, a mãe é brasileira. Ele fez o concurso de Itamaraty. Atualmente, ele está servindo na Itália. Mas outro diplomata brasileiro negro eu não conheço. Porque a referência é muito importante. Tá? Você precisa... Tá? Por exemplo, eu sou diplomata
senegalês, tá? E o Senegal me manda trabalhar na Nigéria. Mas os nigerianos vão sentir orgulho. Poxa, a gente tem um diplomata igual a gente, é negro. Tá? Agora, o Senegal me manda para a Alemanha. Não dizer que os alemães não vão aqui. Poxa, é um diplomata, vamos trabalhar. Tá? Então, já que, como você falou, o Brasil está dizendo, e isso é verdade, é a segunda nação que tem mais negros depois da Nigéria, ainda que faça valer isso. Que mostra que, na prática, em todas as esferas, temos um bom número de negros também para trabalhar na administração pública, federal, estatal, municipal, tudo. Tá? Não ficar só no discurso. Tá? Porque ter o pragmatismo também é importante, porque você mostra. Tá? Se encaminhando para um momento mais atual, né? A gente tem essa ascensão de uma estrutura internacional mais multipolar, e aí se fala já das relações Sul-Sul com uma outra força, né, com uma outra dimensão, colocando aí a China como uma nova potência, mas também tem o discurso de ser também parte do Sul global, mas também a Índia, mas também o Brasil, também outros países que têm uma relação importante com vários países na África. Mas vamos falar primeiro sobre o momento atual da integração africana a partir do continente. Existe essa Agenda 2063, que é um projeto aí de longo prazo, que tem vários objetivos estratégicos e alguns projetos-chave, né, dentro dessa longa agenda, que está fechando os seus primeiros 10 anos justamente esse ano. Então, acho que é um momento para avaliar já esse primeiro ciclo e o que tu acha desse planejamento de longo prazo. É uma coisa que a gente não tem aqui na América do Sul, né? A gente tinha a Unasul e agora a Unasul foi desmontada, agora que deve ser rearticulada, e a gente não tem nem a instituição bem montada, que dirá um planejamento de tão longo prazo quanto se tem na África. Por outro lado, o papel aceita tudo, né? Na prática, a teoria é outra. Então, como que tu vê essa implementação dessa Agenda 2063? Explica primeiro um pouco sobre essa agenda e essa implementação. Essa Agenda 2063, ela foi encabeçada pela África do Sul, para que o continente possa ter um projeto de Estado, não um projeto de governo, para pensar o continente africano em 50 anos. Está avançando, só que muita gente não sabe. Por exemplo, está sendo feitas estradas que atravessam todo o continente, através desse projeto, desse plano. As coisas estão indo devagar, porque também tem as questões econômicas. Tá? Novamente, esse é um projeto feito pelos africanos. Não teve a intromissão de terceiros. Tá? Eu prefiro que vá devagar e implementar as coisas, do que começar que nem fogo de palha e acabar logo. Tá? E vai ser o maior mercado mundial em população e em área geográfica. Tá? Felizmente, os consultores que estão atrás desse projeto são todos consultores africanos. Todos! Tá? Porque mesmo a NEPAD, quando foi criada pelos africanos e para os africanos, tinha consultores estrangeiros. Não tenho nada contra os estrangeiros. Tá? Mas eu acho que tem algumas coisas que os próprios africanos entendem melhor do que os estrangeiros, quando se trata do continente africano. Aí que eu acho importante pegar consultores africanos. Em relação à China, eu acho que hoje todo mundo, sem exceção, querem colaborar com a China. A China é uma potência econômica. A China, em relação ao continente africano, tem uma política diferente do Ocidente. Porque o Ocidente, quando empresta dinheiro a um país africano, diz, te empresto, você faz isso. E você me paga, eu te empresto R$1, você me paga R$10. A China não faz isso. Eu te empresto, você faz onde você quiser. Você vai me pagar. Eu te empresto R$1, você me paga R$2. Mas eu não quero dinheiro. Eu quero matérias-primas que eu estou precisando. Quero ferro, quero ouro, quero isso. Eu quero coisas que vão ajudar a desenvolver a minha economia. Eu não quero saber se país X ou Y respeita direitos humanos. A China não faz isso. Não estou dizendo é bom. Tá?
Agora, o Ocidente pode emprestar dinheiro para os países africanos? Eu te empresto, mas você tem que respeitar direitos humanos, você tem que pegar consultores europeus, você tem que investir na educação, mesmo se o país não quisesse investir na educação. Tá? Então, a geopolítica hoje, ela mudou. Isso não vamos tapar os olhos. Tá? Hoje, a China é um parceiro incontornável. Você não pode se passar da China. Tá? Tanto que o Zimbábue, quando Robert Mugabe era vivo, é o único país que não tem relações com a China. Todos os outros têm relações. E hoje todos. Mas tem um perigo também. Tem alguns países africanos hoje que estão devendo à China e não vão conseguir pagar. Não vão conseguir. Tá, o dia que a China me paga tudo, a China vai pegar o país. E vai ser o quê? Uma colonização. Então, isso também que tem que cuidar. Tá? Saber até que ponto você pode se endividar. Tá? Mas a política sul-sul, eu acho que essa tem que ser trabalhada muito bem. Porque a política norte-sul, ela já demonstrou para o continente africano que ela não serve. Não serve. Porque ela serve só para arruinar o continente africano. E na política sul-sul, você trabalha numa base onde todos têm que ganhar. Eu tive um projeto de pesquisa em Moçambique, que era financiado pelo Brasil, pela CAPES, tá? Tá, sobre o agronegócio. Tá? Mas o Brasil levou a sua política agrícola para lá. Tá? Não tudo é positivo. Tem algumas coisas que precisam rever. Tá? Mas eu acho que nessa relação sul-sul tem menos exploração do que o norte-sul. Aí, acho que dá para a gente explorar por dois pontos. Um ponto político e um ponto também dessas fontes de financiamento para o desenvolvimento, né? Então, eu queria falar primeiro sobre a questão política, usando como exemplo a questão da guerra da Ucrânia. A partir do momento que se estruturou aí esses dois campos na guerra na Ucrânia, que eu vejo como uma guerra Rússia versus OTAN, que ocorre na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa passaram a pressionar todo o sul global para tomar partido na guerra. E para romper relações com a Rússia, principalmente, se afastar o quanto possível da China e condenar, né, a invasão russa ao território ucraniano. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu em toda a América do Sul e também na África. Só que assim, vendo de longe, e com a Índia, por exemplo, mas a Índia manteve uma posição de equidistância e não quis tomar partido na guerra. O Brasil, por enquanto, está também com essa postura. Vendo de longe, de forma geral, parece que a África também a maioria dos países evitou tomar partido. Inclusive se reuniu com representantes diplomáticos russos, tem uma relação de vários países desses, da África também, de uma longa parceria com a Rússia, questão de fornecimento de alimentos, né? Fala um pouco para a gente sobre esse posicionamento de equidistância, se é isso mesmo, e se tu acha que isso é algo que é o novo normal agora, que é do continente africano buscar não replicar as divisões que ocorreram na Guerra Fria do século XX. É bem interessante essa situação da Ucrânia, que provavelmente você acompanhou quando foi levada a questão na ONU para votar para a sanção da Rússia. Tá? A maioria dos países africanos se absteve. Alguns votaram contra, uma minoria votou contra, mas a maioria se absteve. Me lembro que um diplomata africano disse: olha, essa guerra não diz respeito à África. Tá. É raro, não estou dizendo que nunca aconteceu, mas eu nunca tinha lido o continente africano ter se posicionado dessa forma. Tá. Tanto que, mesmo a União Europeia tentou forçar a barra para que os países africanos condenem a Rússia. Mas os países africanos até hoje não fizeram isso. Então, eu acho isso muito importante. Isso diz muita coisa. A gente está dentro do novo paradigma. Tá? Então, os países africanos continuam amadurecendo. Apesar de algumas dificuldades, apesar de algumas cumplicidades de dirigentes africanos, mas eu acho que esse é um exemplo muito positivo. Se a guerra não é nossa, por que a gente vai se meter? Isso é muito importante. Eu acho, tomara que isso continue. Quando não diz respeito ao continente africano, que os africanos não se metem. Tá? Mas tem guerras na África. Por que o Ocidente não resolve?
Porque tem sempre guerra na República Democrática do Congo. Porque tem riqueza lá, os minérios. Então, tem que fomentar guerra para poder roubar esses minérios. Então, por que a ONU não fala nada? A semana passada começou uma guerra no Sudão. Até hoje, não vi o Ocidente falar alguma coisa. Então, os países africanos têm que continuar com isso. Nós vamos se preocupar com as questões relativas ao continente africano. Para mim, é uma posição que tem que continuar a trabalhar. Tu falou um pouco aí sobre o financiamento, né, da China. Está se estabelecendo aí uma estrutura paralela às instituições de Bretton Woods, né? Hoje a China ela financia mais através das suas instituições e de bancos que são vinculados a ela e que ela promoveu, do que o Banco Mundial e outras instituições multilaterais. Como que tu vê o papel da China, mas não só da China, por exemplo, do Banco dos BRICS, teve agora a posse da ex-presidenta Dilma Rousseff na presidência do banco, e ela falou muito no papel do banco como um banco do sul global, não só o banco dos BRICS, né? Como que tu vê essa estruturação de um sistema de financiamento do desenvolvimento de infraestrutura paralelo ao sistema de Bretton Woods para a África? Olha, eu acho que será bem-vinda a ajuda para o desenvolvimento do continente africano. Mas, novamente, como eu falei no início, desde que seja numa parceria e não numa exploração. Tá? A China, como você mesmo falou, está investindo bastante no continente africano, principalmente na infraestrutura. Estradas, aeroportos, tá? Postos de saúde, hospitais. Tá? Acho isso é uma coisa que é importante. Tá? O BRICS, se continuar nessa caminhada que a presidenta Dilma falou, seria uma boa, até porque a África do Sul faz parte dos BRICS. Tá? E não podemos perder de vista as grandes potências do continente africano. Temos a África do Sul, temos a Nigéria, temos o Egito. O Egito que quer entrar nos BRICS, né? Então, esses são grandes potências que podem influenciar também para que haja investimento no continente africano. Tá? As instituições de Bretton Woods, que eu não dizer, eu sempre digo, olha, Bretton Woods não ajudou os africanos. Eu me lembro quando eu estudava na PUC, uma vez um africano, agora esqueci a nacionalidade dele, eu sei que ele era professor na Inglaterra, ele veio fazer uma palestra e ele começou dizendo, parem de ajudar a África. Fiquei chateado. Puxa, esse cara, só porque se deu bem, está dizendo para parar de ajudar a África. Mas quando ele desenvolveu a ideia dele, aí eu aprendi. Quando essas instituições dizem vão ajudar a África com R$20, esses R$20 nunca chegam. E a mídia coloca que ajudar a África. Porque esses R$20, 5 ficam com a instituição, 5 ficam com os intermediários, 5 ficam com os políticos corruptos e 5 que chegam na população. Tá. Quando se fala, a África é um país corrupto, mas quando tem corrupção, tem o corruptor. E quem é o corruptor? Na maioria das vezes, é o Ocidente. Então, essas novas instituições, que nem BRICS, que nem também a China, eu acho que se eles saíram dessa política das instituições de Bretton Woods com o continente africano, eu acho que será uma coisa de ajudar o desenvolvimento do continente africano. E também, se o continente africano se desenvolver, a Europa também não vai parar de receber os imigrantes. Por que a gente vai ir lá se a gente tem tudo no nosso continente? Tá? E isso também é louvável para a Europa. Não só para a Europa, para o Ocidente. Porque se eu tenho tudo no meu quintal, por que eu vou ir no quintal do vizinho? A gente tem que repensar essa política internacional. Professor, uma dúvida, última dúvida sobre esse tema, que a gente está falando de novo de uma questão, de uma ajuda externa ou de instituições externas atuando no continente africano, por mais que seja sul-sul, né? Quais instituições africanas
que seriam o equivalente de um BNDES no Brasil, que tem expertise em grandes projetos de infraestrutura, que tem uma carteira relevante de projetos, que tem um volume de recursos significativos e que são de dentro do continente? Sim, temos o Banco Africano de Desenvolvimento, que investe, tá? Por exemplo, tem uma estrada que foi feita da República de Guiné até Guiné-Bissau, tá? Que foi totalmente financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Tá? Então, o Banco Africano de Desenvolvimento ele investe também, mas principalmente em infraestrutura. Tá? Além disso, os blocos econômicos, por exemplo, no caso da África Ocidental, temos a CEDEAO. A CEDEAO também, ela financia alguns projetos. Tá? Em todas as áreas. Tá? Eu me lembro que há 3 ou 4 anos atrás, tem um colega meu, um conterrâneo meu, que é professor aqui na UFGD também, ele foi dar aula na Universidade de Ziguinchor, no Senegal, tá? Na pós-graduação. Tá? Então, tudo isso foi financiado pela CEDEAO. Tá? A CEDEAO que pagou a passagem dele, a alimentação, tudo. Tá? E quando ele chegou lá, ele encontrou outros africanos também, que estavam em outros países, que foram lá para... Então, para você ver, tanto tem organizações continental, como organizações subregionais também, que financiam o desenvolvimento do continente. Professor, nos encaminhando para o final, eu queria te perguntar como que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho e se puder contar um pouco também da tua trajetória, de como que por que tu veio parar no Brasil, há quanto tempo tá aqui e contar um pouco dessa tua história, que eu acho que deve ter pessoas que vão ficar também curiosas para saber um pouco mais sobre isso. E por fim, eu sempre peço dicas de informação, né? Sobre tudo isso que a gente falou, se tiver alguma dicas informativas mesmo. A gente tem uma dificuldade de noticiário sobre a África, né? Muito grande. Se tem algumas fontes informativas que tu indicaria, que tu acha que tem uma cobertura legal sobre a África, seria legal também. Todas as minhas pesquisas são publicadas. Então, hoje, com o Google, é muito fácil encontrar. Então, colocando o meu nome, você vê todas as minhas publicações. A única coisa que eu falo, eu tenho que sempre cuidar, porque o meu nome Alpha é com F. E eu tenho um primo aí que é professor também, tá, na Uni lá, tá, de Relações Internacionais. O Alpha dele é com PH. Tá? Então, colocando com F, você vê todas as minhas pesquisas. Colocando com PH, vocês vão ver com as pesquisas dele. Tá? E em relação a informações sobre o continente africano, tem uma organização que se chama Codesria. C de casa, O, D de dado, E de elefante, S de sapo, R de rato, I de igreja, A de amor. Codesria. Tá? Ela fica dentro da Universidade de Dakar. É uma escola de pesquisa. Eles fazem só pesquisa em ciências sociais do continente africano. Então, você encontra tudo. Tem poucos artigos, infelizmente, são em português. A maioria são em inglês e francês. Mas é uma fonte de pesquisa muito boa. Tá? Eu cheguei aqui no Brasil através de um programa chamado PECG. Tá? Então, eu cheguei em 92 e fui direto para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz um curso de português para estrangeiros durante 4 meses. Depois comecei a faculdade de Direito na PUC do Rio Grande do Sul. Quando eu terminei, entrei no mestrado na URGS em Direito. Terminei o mestrado, fiz o doutorado também na URGS. Tá? Quando eu terminei o mestrado, comecei a dar aula na Unila Salle, na Ulbra e na Unisul em Santa Catarina. Depois, em 2009, eu fiz concurso para a UFGD. Mas depois de me formar, comecei a advogar. Eu advoguei de 97 até 2009, porque o meu concurso na UFGD é dedicação exclusiva. Em 2000, casei com a Cíntia, que é de Santo André, São Paulo, e tivemos 2 filhos que são gaúchos. Tá? O mais velho está fazendo relações internacionais na Bahia, na Federal, na Unilab. E o mais novo está aqui com a gente. Tá? E eu estou aqui há 30 anos e a minha vida é essa. Maravilha. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua atenção, pelo teu conhecimento, por aceitar nosso convite.
e fico muito feliz aqui que a gente poder ter conversado e aprendido bastante sobre a África. Muito obrigado pelo convite também e estou sempre às ordens. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos Alfa Omar Diallo, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter pelo perfil Mundo Emergente. Eu sou Jairo Monteiro e toda semana vamos conversar sobre política externa brasileira e relações internacionais, sempre privilegiando perspectivas do Sul global. Esta produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.